Você sabia que você consegue comprar o seu automóvel com a economia do consórcio e também com a velocidade do financiamento? Aí eu tive a brilhante ideia de pegar uma marca de administradora que trabalha com um produto que ele tem pontualidade para ser entregue. Só que ele também tem o seu ponto de curiosidade, porque a empresa vai ter reajustes semestrais. E aí virou essa polêmica. Será que vale a pena contratar um consórcio com taxas de administração de consórcio, e com a previsão da compra de um automóvel, mas com correções semestrais? E é exatamente isso que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Será que vale a pena mesmo comprar um plano pontual e pegar o seu automóvel em até 24 meses? Vem comigo que eu vou te ensinar isso de forma bem detalhada. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, tenho uma empresa chamada Imara Consórcios, onde eu presto consultorias para as marcas que eu trago nesse canal. O meu foco, além de trazer novos clientes para as marcas, também é assessorar o cliente e recomendar as melhores instituições para o seu perfil. E aqui é bem legal porque esse plano ele é um pouco diferente dos planos tradicionais, justamente porque ele oferece condições aí previstas, né, dentro do contrato, onde você consegue estar fazendo a utilização da compra do seu carro e do seu caminhão de forma planejada. Mas planejada mesmo, tá, gente? A regra ela é bem clara. A partir do sexto mês ou completando ali 24 parcelas, você já pode solicitar o seu crédito integral. Então, o nome desse plano ele é um plano pontual. E o ponto mais importante é que a gente vai fazer uma simulação e eu vou tratar também as correções baseado no passado. Então, a gente está aí no mês de fevereiro de 2026 e eu vou retratar as correções falando do passado. Mas é sempre ficar um alerta, porque você pode estar assistindo esse vídeo 6 meses depois da gravação, um ano depois, 2 anos, né? Como a gente é youtuber, isso pode ocorrer. Mas o mais importante, a gente vai ensinar como que faz esses cálculos, que são os mais importantes. Isso não vai mudar o formato, tá? O que é um plano pontual? E pontualidade, né? O próprio nome já diz, você tem uma previsão, uma data prevista para utilizar aquele bem. E o mais legal é que a gente conseguiu fazer uma conjuntura de um produto que ele vai ter todos os atributos do financiamento, mas também com os atributos do consórcio. Qual é o lado bom de comprar um financiamento? A previsão. E qual é o lado bom de um consórcio? O custo final. Então, a marca da administradora desenvolveu, né, esse produto e conseguiu juntar as duas características mais interessantes para o cliente, juntando com certeza essas linhas de crédito que são bem buscadas hoje no Brasil. Então, você vai ter sim a possibilidade de comprar seu bem com uma previsão um pouco melhor aí em relação à sua aquisição. Aí a gente vai falar do automóvel, né? Carros aí de 40 a 440 mil. Lembrando, gente, que para comprar um consórcio de automóvel, você tem que respeitar o ano de utilização, ou seja, até 7 anos de uso. Então, não é porque eu estou vendendo uma carta de 40 mil que você vai conseguir comprar um carro de 7 anos de uso. Você pode até comprar essa carta de 40 para complementar a compra de um outro carro, porque você tem que respeitar o ano de uso que a administradora vai exigir para esse veículo, tá? Taxa de administração, 22,5. Não é uma taxa tão comum igual um consórcio tradicional, mas esse produto não é comum, mas ele é um dos mais baratos para essa tratativa, tá? Prazo de contratação, o prazo máximo é até 60 meses. Lembrando que eu posso vender para você em 57, 54, porque às vezes é um grupo em andamento, ele já rolou algumas assembleias. Correções pelo IPCA ou pela FIP, só que ela acontece semestral. IPCA é uma base, a gente usa a base do próprio indexador, e a fabricante também, dependendo do modelo ali que você vai fazer a aquisição. Então tem esses dois formatos, só que ele acontece a cada 6 meses. E aí que está a dúvida, né? Qual percentual eu vou calcular? Vou pegar a média dos últimos 6, eu vou pegar a média dos últimos 12, como que eu subo isso na parcela, como que eu subo isso no crédito, quanto que vai ficar o meu custo efetivo após a escolha desse bem. É exatamente o que eu quero explicar para vocês. A quantidade de participantes também mudou. Quando eu gravei o vídeo há um ano, um pouquinho atrás, era até 120 participantes. Hoje a administradora aumentou a quantidade de participantes, então a partir de agora, né, é 180 pessoas que comporta no grupo, no máximo, ok? Esse grupo é até interessante falar que ele não tem lance, ele tem apenas sorteio que será feito entre as pessoas, as 180 pessoas que estão dentro do grupo. O caminhão segue também crédito a partir de 415 mil até 1.500.000, ok? Taxa de administração varia, vai de 18 até 20,50. Lembrando que é uma taxa de administração diluída no plano, não é mensal ou anual, ok? Prazo até 60 meses também. Correções IPCA e FIP, que também acontece semestral.
e quantidade de participantes 180. Quando você fala de caminhão, você só pode faturar caminhões 0 km, ok? Que eu vou explicar no decorrer do vídeo como isso poderia acontecer, mas em princípio é isso, tá? A regra é muito simples, eu gravei um vídeo mais completo, aqui eu vou fazer só um catadão, mas a única forma de você utilizar o crédito no pontual é através de sorteio ou através de antecipações. Ou seja, se você contratar um consórcio aqui em 60 meses, você vai pagar a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3, a parcela 4, a parcela 5, a parcela 6, enfim, até 60 meses, ok? Se durante esse período das 12 parcelas, por exemplo, você for sorteado, a empresa vai falar assim, cara, você foi sorteado entre as 180 pessoas, você está apto a utilizar seu crédito. Quando você fala de sorteio, você está falando de consórcio. E aí entra todas as características de compra de um consórcio, ok? Por exemplo, no caminhão, eu posso comprar um caminhão de até 7 anos de uso e 0 km, porque eu fui sorteada, aí ele realmente é um consórcio. Agora, se eu trabalho com a antecipação, aí é financiamento, ok? Lembrando que eu vou fazer uma breve aqui, porque eu já gravei um vídeo completo com todos esses detalhes, tá? Então vai funcionar assim, você pagou a parcela 1, aí você foi sorteado na parcela 1, que alguém vai ser sorteado. Se ocorrer de ser você, e você quiser já comprar o bem, ok? A empresa vai exigir que você tenha no mínimo 12 parcelas pagas. Então, se você só pagou uma, você tem que completar as 11. Então, você tem que antecipar 11 parcelas para poder estar propenso aí a utilizar o crédito. Ah, Bel, eu não quero, fui contemplada na parcela 1 e eu quero pegar daqui 20 meses, não tem problema. Completou as 12 parcelas? Claro que completou, ainda pagou mais 8, né? Então você foi sorteado, você pode sim fazer a utilização do seu crédito do consórcio daqui exatamente 19 meses, não necessariamente você é obrigado a usar ali momentaneamente, tá? Se você for sorteado na parcela 20, você já completou as 12, então você não paga mais nada. Mas qual é o ponto desse produto, né? Ele te dá uma previsão ali que se você chegar, pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e nada de você ser sorteado. Esse produto ele é voltado para o imediatista, tá? Se porventura chegar nesse momento e você não for sorteado, você tem sim a opção de escolher a antecipação do seu crédito, ou seja, o poder de utilizar esse crédito. Então, a partir da sexta parcela paga, não fui sorteado, tô com pressa, quero meu carro, a empresa vai permitir você fazer a utilização mediante a antecipações de parcelas. Quando você fala do plano pontual, a empresa vai exigir que você tenha 24 parcelas do seu plano. Você não está falando de sorteio. Sorteio é 12. Mas se for através de antecipações, você tem que ter 24 parcelas. Então vamos supor que você chegou no sexto mês, né? Que foi o exemplo que eu dei aqui, ó. Chegou no sexto mês, estou com pressa, quero o meu carro. Para você solicitar ou financiamento, porque aí já entra o financiamento, tá, gente? É bem simples, tá? Apesar de ser complexo, mas é a mesma operação. Chegou lá, chegou no sexto mês, estou com pressa, você precisa ter 24. Então o que a empresa vai exigir? Antecipa 18 parcelas, completa 24 e você pode pegar seu crédito. Lembrando que as antecipações, quando você faz, né, através de antecipações de mensalidades, nesse caso do plano pontual, ele entra com abatimento nas últimas parcelas. Então, se você contratou o consórcio a partir do sexto mês, antecipou 18, você vai antecipar 18 de trás para frente, porque a parcela 7 vai vir no mês seguinte, ok? Mas esse plano ele é bem legal, porque se o cliente não quiser antecipar também, vamos supor que você está com uma sangria, mas também não é 6 meses. 6 meses é muito pouco, né? Você quer esperar realmente uma programação daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É uma programação justa, né, para trocar de automóvel. Se você completar 24 parcelas, ok? E você, durante esse período, não foi sorteado, não tem problema. Se você chegar na parcela 30, ó, empresa, estou com a parcela 30 e eu gostaria de solicitar aí meu plano pontual, que é o meu financiamento a juros de consórcio. E aí você pode sim entrar ali para comprar o seu automóvel ou o seu caminhão, respeitando, claro, a regra de cada produto. Toda vez que você fala de sorteio, a gente está falando de consórcio. E toda vez que você falar de antecipações, você está falando de uma linha de crédito de financiamento. Por isso que literalmente é 2 produtos em um. Fácil. Eu tenho um vídeo, uma playlist que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, que lá eu explico como funciona o plano pontual com bastante riqueza de detalhes. Não igual esse vídeo, que esse vídeo é muito mais completo. Beleza? As liberações, como eu disse anteriormente, é através de sorteio, né, que é pelo consórcio, ou através de financiamento, que é a antecipação. Então aqui eu coloquei as regras, né? Terá 2 contemplações mensais por sorteio no grupo aí de 180 participantes
E se você for sorteado até a 12ª parcela, você precisa ter 12 parcelas pagas. Isso eu acho que está claro, né? Ou seja, se contemplar na parcela 12, em diante não será necessário pagar mais nada, porque contemplou 12, foi sorteado na parcela 20, não tem problema, não precisa pagar mais nada, desde que não tenha antecipado, né, o seu crédito. Se o cliente não contemplar a partir da 6ª parcela, ele poderá solicitar o crédito integral, porém, ele precisa pagar em até 24 parcelas. Ou seja, se quiser a partir do 6º, você pode, ou a partir da 12ª, ou a partir da 20ª, não tem problema. Tem que ter 24 parcelas pagas. Antecipa o que está faltando e solicita o crédito integral. Beleza? Se contemplar as 24 parcelas e não for sorteado, ele não precisa antecipar mais nenhuma parcela, que foi o que eu te falei, pagou 24, pagou 36, já era, é só antecipar a utilização do crédito e pronto, ok? Inclusive, gente, um dos melhores produtos que inventaram é esse plano pontual. E o mais legal que eu vou mostrar aqui para vocês é em cima de dados reais. Eu vou usar do passado, futuro eu não consigo prever, mas se você tivesse contratado um consórcio com a nossa empresa há 5 anos atrás, como que teria feito esses reajustes? Esse ponto que é o mais legal. Então eu peguei uma simulação aqui de um consórcio de automóvel, né? Um crédito de 200 mil no prazo de 60 meses, porque hoje eu tenho grupos disponíveis para venda para esse valor. Aí você vai contratar um consórcio de 200, vai assumir 60 parcelas de R$ 4.296,31. Ok? Tem também um seguro mensal que você tem que pagar, que é o seguro prestamista, é obrigatório, não tem como tirar, e também a taxa de administração aí de 22,5. Quantidade de participantes 180, data prevista para a assembleia, vencimento, que é a data máxima ali que você consegue contratar esse plano para concorrer nessa assembleia, enfim. E aqui é o termo, né, que mostra também as características desse plano e como que ele vai funcionar. Até aqui, tranquilo, né? E aí, o que eu fiz? Como eu não consigo me basear no presente, porque é sempre incerto, eu posso me basear no passado. Então, no passado, eu consegui ter uma base de IPCA, que é o que a gente usa normalmente para as correções. Então, eu peguei o ano de 2020, 2021, 22, 23, 24, ok? Ou seja, 5 anos aí de indexadores, ok? Lembrando, gente, que esse vídeo é bem didático, eu vou explicar com todos os detalhes, e se você não entender, pausa o vídeo e volta. E se mesmo assim você continuar com dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês. E se você quiser comprar essa cota, a nossa empresa, né, a nossa equipe está aí pronta para te atender, que também vai ter um link aí voltado para o nosso WhatsApp exclusivo para fazer esse atendimento para vocês. Então, a gente vai pegar o cenário de 2020. Isabel, mas por que você pegou 2020? Porque eu quero falar da pandemia, pô. Porque se o meu cliente tivesse comprado há 5 anos atrás, ele teria pegado a pandemia, né? Então, eu não vou tirar essa parte da pandemia. Eu preciso incluir ela, até mesmo para a gente poder imaginar o pior cenário. Claro que a gente não pode sempre usar a base de um ano ruim, mas essa é a realidade de alguém que comprou o plano pontual comigo há 5 anos atrás. Beleza? Então, em 2020, teve os reajustes mensais, ok? Cada mês aqui tem o seu acumulado, e aí no acumulado de 12 meses a gente consegue chegar no percentual de 4,52, 10,06, 5,78, 4,62, 4,83, até aqui tranquilo, né? Se você não tem habilidade com o IPCA, eu vou tentar explicar um breve aqui, mas o ideal é que você busque essa informação até próprio dentro do meu canal, que a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, tá? E aqui o que a gente vai fazer? Como é semestral, a gente divide literalmente em 6, ok? Eu vou usar a média dos últimos 6 meses para cá e dos últimos 6 meses para cá. Ficou fácil, ó? Para cá e para cá, ok? Então, quando a gente fala de correções semestrais, não é o acúmulo dos 12 meses, sim um acúmulo de 6 meses. Então, o resultado muda bastante, tá, gente? Então, aqui se você ver, ó, deu 0,21, 0,25, 0,7, só que eu tive menos 0,31, menos 0,38 e depois um 0,26. Olha o resultado que saiu aqui para mim, ó. Vou usar a média de 2020 porque foi mais fácil para fazer o cálculo, tá? Mas, ó, se eu fosse fazer a correção do cliente, o semestral, teria dado 0,10 em 6 meses. Reajustado o valor do crédito da parcela que eu também vou ensinar aqui para vocês. E no outro semestre, 4,34. Que nada mais é do que a junção aqui das duas, ok? Então, eu peguei o acumulado dos últimos 6 e o acumulado dos últimos 6. É exatamente assim que a administradora faz os cálculos. Claro que eu estou usando uma referência aqui de um mês, de janeiro até dezembro, ok? Vai depender do dia da sua aquisição. Então, se você fez a aquisição em agosto, vai ser de agosto 6 meses para trás. Ou 6 meses para frente, o seu reajuste. Beleza? E aqui, o crédito, né? Você contratou um consórcio de quê? De 200 mil. 200 mil, eu vou adicionar, ok? Esses 10%
no seu crédito, ou seja, eu vou aumentar o seu poder de compra, o seu poder de compra também vai ficar maior. E aí, nesse caso, você vai ter um acréscimo de R$ 200 no seu crédito. Então, ele vai deixar de ser 200 mil e vai para 202. Tá vendo que o cálculo é super fácil de fazer? E aqui vou seguir a mesma sinergia, né? Cheguei lá no outro sexto mês, eu tinha um crédito de 200 mil, né? Ô, gente, ficou bom esse número, hein? E aí eu também vou adicionar 4,34, que é a média dos últimos 6 meses. E aí eu vou ter um acréscimo de R$ 8.688,68 no meu crédito. Ou seja, eu deixo de ter um crédito de 200 para um crédito de R$ 208.888,68. Ou seja, o meu poder de compra aumentou. Só que onde está o problema? Que é benefício, né? O cliente contemplou, pegou um crédito maior, o problema está justamente na parcela. E essa é a dúvida do cliente que acaba impedindo dele iniciar esse projeto, dele fazer esse investimento, até do próprio vendedor, de não conseguir vender esse produto porque ele nunca fez essa conta. Ok? Então, vai fazer a mesma conta, gente. Você vai pegar o valor da parcela, que é R$ 4.296,31, e vai adicionar o 0,10. Olha que mágica, né? Então, eu aumentei R$ 4,29 no seu primeiro semestre de reajuste. E a sua parcela deixou de ser 4.296 e foi para 4.360. Fácil, só que aí chegou no outro ano, né? Ou melhor, o outro semestre, o crédito, a parcela deixou de ser 4.360 e foi para uma parcela aí de R$ 4.487,25. Faça essa parte do IPCA, ficou tranquilo? Se não conseguiu, volta e assiste o vídeo de novo, ok? Agora eu vou explicar para vocês o custo, aquilo que ninguém te conta, porque realmente é muito complexo. Eu não consigo prever, né, quais são as correções, mas pautada no passado, eu consigo fazer uma métrica aí de quanto que teria de reajuste, né? Então eu vou falar do custo, que você vai ter o custo total, você sendo sorteado aí pelo plano pontual. Então, eu fiz uma planilha aqui para vocês, né? Eu vou trabalhar aqui com o primeiro semestre, segundo, terceiro até o 10º, porque são 60 meses. Eu não coloquei todos os valores aqui, senão ia ficar muita informação. Mas eu vou trabalhar por semestre. Então, vamos supor que você foi sorteado na parcela 6, né? E aí, o que o consórcio fala, o plano pontual? Como você foi sorteado, você tem que antecipar 6 parcelas. Então, nesse formato, você, paga 6. Quando você paga 6 parcelas, você está antecipando as últimas mensalidades. Então, em contrapartida, você vai ter uma economia no preço do seguro. Então, você vai deixar de pagar seguro nas últimas parcelas. Então, você foi sorteado no primeiro semestre, ainda não tinha sofrido nenhum reajuste, e aí o seu crédito vai ser de R$ 200.000. E aí, como você antecipou 6 parcelas, você ainda tinha algumas parcelas para serem pagas, que totalizou, claro, com a nossa previsão aqui pautado no passado, né, você teria um custo efetivo de R$ 287.746,50, ok? E aí você teria um percentual aqui de 43,87%. Então, Isabel, vale a pena ser sorteado no plano pontual? Aí essa é a conta que vocês têm que aprender a fazer, ok? Aqui, se a gente pegar o cenário de 12, em 12 meses, se você foi sorteado em 12 meses, você não vai ter que antecipar mais nada, porque para o sorteio, completou as 12 parcelas, não precisa antecipar mais nenhuma mensalidade. Então, você não vai ter desconto do seguro, né? Só que aí você já sofreu o primeiro reajuste, claro, pautado na informação de 0,10, e aí você teria um aumento de R$ 200 no seu crédito. E aí o seu crédito, o seu custo final seria de R$ 296.735,45. Por quê? Porque eu economizei no seguro e eu também fiquei ali um semestre sem sofrer reajuste do IPCA. Então o custo desse cliente ele acabou sendo maior, 48,22. E por que eu estou mostrando isso para vocês, né? Porque às vezes, claro, a gente não consegue prever as correções do IPCA futuro, né? Mas dependendo do período que você decidiu usar o crédito, você vai sim ter um menor custo aí para a sua operação. Então, pensando em sorteio, zero antecipação, chegou aqui na parcela 24, você completou as 24 parcelas, você foi sorteado. Você vai ter uma correção que eu coloquei aqui de 3,71, hipoteticamente, não teve nenhuma antecipação. Aí você já pegou um crédito aqui atualizado, ele foi para 216, né? E aí o seu custo final permanece 296, porque não teve antecipação, então você não teve economia no seguro de vida. Só que o percentual cai, ó.
para 36,97. Então, às vezes, o que que faz, né, na minha percepção, você esperar um pouco mais. De vez você pegar no sexto mês, pegar no 12º mês, você pega no 24º. Isso é um consórcio programado, então o custo final vai ficar muito mais barato para vocês, se vocês tiverem paciência, meus amigos, tiverem paciência para esperar por esse processo. Isso porque eu estou falando do sorteio. Na antecipação fica um pouco melhor, que é isso que eu quero demonstrar também. Então, claro, se você contratou esse plano pontual, a ideia é que você tenha sido sorteado, né? Mas caso você seja sorteado nas 60 parcelas, isso também pode ocorrer, e você não fez nenhum tipo de antecipação, você teve aqui um saldo pago de R$ 296.000, zero antecipação, só que você, em contrapartida, pegou um crédito de R$ 259.826,11, e aí você pagou apenas 14,21%. Lembrando que a gente está falando de um IPCA pautado no passado, tá? Agora eu vou falar de um custo para antecipação, porque o plano ele é voltado para antecipação de mensalidade para você poder antecipar sua contemplação, porque sorteio vai ser em média 1, 2 por mês, né. Então a maior concentração do plano pontual vai ser nas antecipações. Então eu fiz uma planilha também, aí a gente vai trabalhar por semestre, que eu acho que é mais fácil, fica mais lúcido aí para vocês, mas depois eu faço até um vídeo mais completo mostrando, todos os meses, eu acho que seria legal também. Aí eu trago valores atualizados de 2025 para frente, tá. Aí no sexto semestre, que é a partir do momento que você pagou 6 parcelas, né, a partir do sexto mês, você pagou 6 parcelas, você pagou durante esse período R$ 25.777,88. E aí você falou: "Bel, eu tô com pressa, quero pegar meu crédito", aí você tem que antecipar 18 parcelas. Lembra que eu falei, quando você antecipa as mensalidades, você antecipa as últimas? Então você ficou ali 18 meses sem sofrer reajuste e ainda tem um desconto, né, considerável do seguro. Então aqui você vai economizar R$ 3.834 no seguro, ok? Porém, você vai pegar um crédito no valor de R$ 200.000, só que o seu custo cai de 296 para R$ 271.919,89, pelo fato de você ficar 18 meses sem correção e também por não pagar o seguro, ok? É um valor bem baixinho? É, mas faz consideração para quem gosta de analisar custo final. Então aqui pode ver como que o custo já caiu, ó, para 35,96. Então, se parar para pensar, olhando os dois cenários, é melhor não ser sorteado, né? Ou se você for sorteado, não pegar o crédito no sexto mês, que você pode escolher, tá? Fui sorteado no sexto mês, mas eu quero pegar na parcela 30. Também fica o critério do consorciado, tá? Não tem um prazo ali definido, ele usa o crédito no momento que ele quiser. E aqui eu mostro outro cenário também, ó. Deixa eu pegar um cenário aqui, ó. No mês 30, o cliente pagou durante ali 30 parcelas, né? O cliente não foi sorteado, ele decidiu antecipar a contemplação. Então, ele já completou o permitido, que são os 24 meses, e aí ele vai ter um excedente aqui do que já tinha sido pago, 196, zero antecipação, porque ele já cumpriu as 24 parcelas, vai ter zero economia também do seguro de vida. Em contrapartida, ele vai ter um crédito aqui de R$ 229.463,45, né. E o custo final dele vai ser R$ 296.735,44. Então, o cliente pagou 67.272 e em percentual esse representa 29,32%, contabilizando as parcelas que foram pagas, os reajustes e o pagamento do seguro. E por que eu quis trazer essa planilha para vocês? Porque o consórcio, ele ainda tem a essência de uma compra planejada, mas se você for imediatista, você vai pagar mais caro. Se você for sorteado e quiser usar o crédito rápido, você vai pagar mais caro. Ou, claro, tem uma solução também, caso você seja sorteado aqui, por exemplo, no sexto mês. Você já sabe que você vai ter correção futura. Você já sabe que se você antecipar as últimas, você consegue ter desconto no seguro. Então, o que você tem que fazer? Programação, se o seu foco é reduzir o seu custo. Então, eu acho que esse é um dos macetes que eu vim trazer aqui para vocês, tendo em vista que o plano pontual ele é voltado para pessoas que querem ter uma previsibilidade de contemplação, e aqui eu tentei fazer uma prévia para vocês que é um tabu, né? Qual vai ser o meu custo efetivo
Afinal, parece que é mais caro que um financiamento, mas não, é relativo. Se você usar ele como método de planejamento, ele vai sair realmente uma taxa muito acessível. Tendo em vista que consórcios hoje para 200 mil, a gente tem taxas de administração de 15% até 20%, né? Então depende da marca da administradora, o prazo de pagamento. E a taxa de fundo de reserva também chega a 1 a 2%. Em algumas marcas, 5%. Então, às vezes, vale a pena assim, um plano pontual pela previsibilidade. Então, você que está procurando um consórcio, que quer ter previsibilidade de contemplação, quer garantia de contemplação, não compra consórcio convencional, compra o plano pontual. Beleza? Regras básicas, tá? Será feita uma pré-análise antes da compra. Ou seja, você tem que ter nome limpo, tá, gente? Não venha com restrição, não vai conseguir liberar. Tem que comprovar renda também, que a empresa é bem exigente, tá? O acesso será pelo aplicativo e pelo site, a assembleia online, que acontece no site da própria Rodobens, que a administradora é o consórcio Rodobens. Após a contemplação, o processo também é online, você não precisa se locomover em nenhuma unidade, isso é bem legal, porque a gente atende em qualquer lugar do Brasil. Pode comprar carro de particular, de agência ou de concessionário, que é uma dúvida que as pessoas têm, mas para nós é indiferente, ok? Menos carro de leilão, tá? Esse carro vai passar por uma vistoria e ele tem que ter toda a norma aí e estar seguro para a empresa permitir fazer a alienação desse bem. Após a contemplação, você tem que ter nome limpo, comprovar a comprovação de endereço na sua titularidade e ter no mínimo ali 3 vezes o valor da parcela do plano que você contratou. Igual, vamos supor que você contemplou aqui ou quis usar o crédito na parcela aqui no 2022, sei lá, depois de 30 parcelas, foi o exemplo que eu dei, né? A sua parcela é R$ 4.929,23. Multiplica por 3. Esse é o valor no mínimo que você deveria comprovar de renda para a administradora, ok? Comprovação de renda. Dá para aceitar a movimentação bancária? Sim, mas se tiver IR é bom, se tiver Olerite também é bom, é um dos formatos aí que a empresa aceita. PJ também, que é o nosso público, principalmente para caminhões, ou para você que quer trocar sua frota, também vale super a pena só entrar em contato com a nossa empresa, tá? Operações de crédito, tá? Trata-se de uma operação de crédito com uma única parcela, que será quitada com a sua carta de crédito do consórcio quando contemplada, ou mediante o pagamento de espécie à sua conveniência, ou seja, com a exceção das despesas normais de aquisição do veículo e gravame, você não precisa pagar mais nada por isso. Sim, gente, você foi lá e comprou o consórcio, aí você solicitou uma antecipação, você está financiando, só que o seu consórcio ainda continua concorrendo ao sorteio. Quando esse consórcio sair pelo sorteio, eu automaticamente quito o financiamento. É uma transação interna, não tem custo operacional para vocês, mas é o próprio Banco Rodobens financiando para o consórcio Rodobens. É bem legal, porque é muito importante pegar empresas aí que também têm instituições financeiras, além de uma administradora de consórcio. Agora fala para mim, ficou surpreso? Era esse cálculo que você tinha pensado? Cara, a gente dá uma consultoria personalizada por cliente, além do plano pontual, a gente trabalha também com produtos tradicionais. Hoje a gente tem em média 18 marcas de administradoras, uma das maiores do mercado, não queremos atuar com todas, tá? Só as mais importantes ali que a gente consegue trazer acesso para todos os clientes que me trazem geralmente as maiores procuras. Se você ainda não comprou uma cota de consórcio e está procurando um especialista para poder te ajudar nesse seu momento de indecisão, você achou a Nerd de Consórcio. Já te convido aí para se inscrever nas nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. E também, se você quiser comprar qualquer cota de consórcio, não se hesite em nos chamar. Nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo. Ó, beijo para vocês e tchau!